Olá, pessoal, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nas nossas cápsulas de rostidade e a questão do dia é a seguinte: você já desejou, se imaginou estar no corpo de uma outra pessoa? Quem vai contar pra gente sobre isso através da sua fotografia é a Cindy Sherman, que tem uma série de fotografias produzidas desde a década de 70 até os dias de hoje, em que ela encarna uma série de personagens. Mas vale ressaltar que apesar dela ser sempre, ou quase sempre, o objeto fotografado, ou seja, a personagem, o sujeito da imagem, não se trata propriamente de um autorretrato, no sentido de que não há ali nenhuma intenção de produzir uma identidade, mas ao contrário, o trabalho dela parece colocar pra gente com muita clareza que a identidade não é mais do que uma construção e a subjetividade uma performance ou uma performação. O que eu quero dizer com isso? O Rimbaud, aquele escritor, tem uma frase que eu acho maravilhosa. O eu é um outro. Ou seja, a forma como a gente aparece socialmente, e não só a nossa forma do nosso corpo, mas todos os outros artifícios que a gente cria sobre ele, seja através das nossas roupas, dos nossos gestos, ela é quase sempre uma mediação feita pelos espaços que estão fora, da nossa própria instância pessoal, individual. E eu acho muito legal para pensar isso como uma pessoa que trabalha com moda, no sentido de que a nossa própria vestimenta ela vai ser muitas vezes a face que a gente vai incorporar para se vestir como aquilo que a gente gostaria de ser. E muitas das vezes a gente não se dá conta de que essa aparição através do vestuário, ela é um resultado das nossas referências e que a gente pode ser aquilo que a gente quiser a partir do momento em que a gente se travestir de alguma outra coisa, o que é muito potente dentro da esfera da nossa criação. E a nossa amiga Cindy Sherman, ela vai se ver com isso muito jovem. Por quê? Quando ela estava lá na década de 70, aliás, 70 mesmo, estudando artes, ela vai ver na pintura uma espécie de remissão contínua a temas, a personagens, e ela vai se encontrar na fotografia como sendo um desses aparatos que faz um registro do tempo e do espaço, pretensamente arquivista, no sentido de a fotografia documentar um instante, mas ela vai fazer desse instante uma construção totalmente mediada por uma série de artifícios. Então, uma das suas primeiras obras, que vai ser a Buzz Riders, que ela vai produzir de 76 a 2000, ela vai passar a encarnar diferentes estratos sociais. E aí, desses estratos, cabe ressaltar que quase todos são mulheres, ou seja, ela tem uma atenção muito especial à aparição do feminino. E apesar dela não se dizer feminista, ser inclusive uma crítica do feminismo, que é bastante lamentável para quem curte as teorias feministas e acha que o feminismo, enquanto um projeto político, tem bastante efeito quando ele é mediado, inclusive, pelas próprias artes, o trabalho dela faz a gente pensar um bocado, Uma das feministas que já escreveu sobre isso é a Judith Williams, que lá na década de 80 vai falar assim, galera, vamos deixar de condenar a pessoa física, vamos pensar na arte enquanto uma instituição e a projeção do seu trabalho enquanto uma potência de pensamento para a gente poder pensar junto da obra dela. E não por acaso, uma das obras dela mais emblemáticas também vai ser a Film Stills, que vão ser uma série de fotografias muito inspiradas pelas personagens femininas do cinema noir e do cinema europeu. E o mais curioso é que num frame, ou numa fotografia, ela consegue fazer a gente imaginar o filme inteiro, ou aquela cena pelo menos, porque a construção dela é tão precisa no sentido de remeter o olhar da gente para essa construção do feminino, muito baseado pelas musas desse tipo de filmografia, que a gente vai perceber alguns absurdos, Por exemplo, no filme Still número 2, você vai ter uma jovem com uma toalha olhando para o espelho, você vai ver que o gesto da mão, corte de cabelo, eles são bastante pontuais em vários signos que já foram exprimidos no cinema. Você vai ter imagens assim com a Sophia Loren, com a Marilyn Monroe, por exemplo, mas o curioso a gente pensa assim,
por que há uma escolha de um diretor de cinema em colocar aquela mulher numa cena em que ela se olha no espelho com uma toalha? Qual é o sentido disso pra trama? E aí é engraçado, né? Porque quando ela faz esse mesmo movimento, a gente imagina toda uma cena, a gente já imagina que ela é uma mulher misteriosa, que ela tem uma paixonite por um policial, como era aquela trama. Então o trabalho dela ele é muito interessante nesse sentido, de mostrar o tanto que as nossas construções imagéticas, elas nos direcionam para o empobrecimento, mais uma vez, né, dos corpos, dos gêneros, dos afetos, e talvez por isso muita gente fique extremamente incomodada quando alguém tem uma liberdade na sua expressão pessoal, como a própria Cindy Sherman. Agora, é claro que nem tudo são flores, né? Nesse primeiro trabalho dela que eu citei, né, aquela dos Buzz Riders, ela vai ter, por exemplo, dentre as personagens dela, uma personagem negra e que ela vai fazer um blackface para poder mostrar. Então você vai ter críticos dizendo que foi uma obra racista, já que o blackface era um artifício usado no início do século justamente para excluir atores negros e negras, porque eles não eram, né, dignos desse tipo de cargo, então não poderia fazer isso. Mas outras pessoas vão dizer que a obra dela é tão satírica, tão irônica, que certamente ela lançou mão desse artifício justamente para condenar uma espécie de racismo nessa também paisagem significativa do cinema. Aqui nós não vamos fazer nenhum juízo de valor, pois o intuito das cápsulas são, né, mesmo a gente olhar para as imagens e pensar com elas. Então acho super interessante que a gente tenha as nossas opiniões, eu tenho as minhas, e se vocês quiserem, compartilhe as de vocês também. Confesso que eu não achei legal também, não sou afeita, porque ela remonta uma violência que ela é muito maior do que a gente pode imaginar nesse plano significativo, né, nesse plano imagético. Mas vai ter um outro trabalho dela parecido e que também me causa um certo desconforto, mas que eu consigo, de certa forma, pensar sobre as potências dele dentro do imaginário social, que é uma obra que vai chamar Centerfolds, em que ela vai colocar imagens de mulheres no centro das revistas, como se elas tivessem ali sofrido um abuso sexual, um estupro, e as imagens dessas mulheres parecem muito imagens de mulheres mortas, né? Tem uma que se chama assim, que os críticos chamaram, né, do lençol negro, ou lençol preto, que a mulher tá com um lençol preto e uma cara ali de morta, e eu acho que é interessante essa obra, apesar de achar que ela também pode se encaminhar para uma banalização, tal qual o uso de uma blackface, mas ao mesmo tempo ela me faz remeter a uma problemática contemporaneíssima, que é o fato de que quando você tem uma notícia sobre um abuso sexual, um crime sexual, um feminicídio, muitas vezes, reparem, a vítima ela vem numa fotografia sexualizada, sensualizada. Então, que tipo de mensagem que isso passa? Que tipo de reverberação isso tem dentro do espectro social, né? Ela também vai ter umas imagens de vômito, ela vai ter também uma série que são as Sex Pictures, né, que vai ser ali da década já de 90, em que ela vai pegar esses objetos de estudos da medicina, né, que são corpos de plástico, e vai colocar ele em cenas bem grotescas ali da pornografia, causando não só uma inquietação absurda, mas também um certo incômodo, dada a violência dessas imagens e da forma como elas são ali produzidas dentro do objeto fotográfico. Já na década de 2000, ela vai ter uma série de palhaços, e é uma série em que ela está muito interessada em pensar, né, a imagem digital, a manipulação imagética, que é uma série interessante no sentido de que ela vai convocar, inclusive, as suas habilidades e competências da maquiagem, e tem um seu trabalho muito recente que ela vai colocar mulheres mais maduras em poses um pouco mais sutis e em figurinos um tanto realistas, e ali você vai ter quase que uma denúncia a essa corrida em relação ao status da juventude, né, e a um status de uma imagem construída em torno ali de um certo padrão imagético. Eu acho que o trabalho da Cindy Sherman ele é inspirador no sentido do seu processo criativo. Ela vai dizer que, tal qual um pintor lança mão da paleta de cores, da forma, da tela, do suporte, o processo dela começa na pesquisa das roupas e dos objetos que ela chama de exóticos. Então, a partir desse estranhamento que ela tem de coisas do real, ela remonta essas ficções imagéticas e traz para o nosso olhar uma série de conteúdos e de matéria de expressão para que a gente possa estar aqui pensando sobre a arte e pensando sobre o tanto que ela nos afeta
afeta e pode continuar nos afetando. Espero que vocês tenham gostado, deixe aí suas impressões, vou dar uma de blogueirinha, né? Compartilhe se você achar que esse conteúdo parece com alguém, porque isso me ajuda também a dar um gás para continuar trabalhando em cima dessas cápsulas, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima, tchau!